alguma comemoração, como uma vitória, algo feliz, uma comemoração. Então esse high five eu toco aqui, libera alguns neurônios, alguns neurotransmissores no cérebro de alegria, dopamina, tal, coisas positivas. Então esse vídeo do YouTube, que eu trouxe aqui algumas ideias, sugerem de você de manhã, diante do espelho, né, se elogiar, falar bem de si mesmo e depois fazer o toca aqui, consigo mesma. Você toca a mão no espelho consigo mesma. E aí vai liberar algumas substâncias químicas, igual dopamina, substâncias da felicidade, da confiança. O Ho'oponopono fala disso. Já me ensinaram alguma coisa assim? Eu imagino que sim, Egrégora. A egrégora é essa aí, é a soma de... Por exemplo, a Igreja Católica, dizem que a Igreja Católica tem uma egrégora, né? Que é da hipocrisia, é o que fala, né? Porque ensina um negócio e faz outro. Ouvi dizer que tem um outro grupo, na verdade eu acho que a maioria das religiões tem essa mesma egrégora, que é da hipocrisia, tipo, falam coisas muito bonitas, mas não praticam nenhuma delas, né? O que eu digo não olho para o que eu faço. Só teoria. Que é o que foi criticado, inclusive, lá no Evangelho, né? Que não se deveria fazer, porque é o que se fazia lá e continuou se fazendo. Bom, vamos terminar hoje aquele assunto lá, não da semana passada, mas da retrasada, onde eu falei de identidade, só que eu vou completar com identidade e propósito. Então eu vou pegar o final da identidade e fechar com o propósito, que é aquele treinamento, curso do Pablo Marçal, que ele cobra R$15.000. Claro, não é exatamente a mesma coisa, que é bem resumido. Lá você tem bastante vivências, bastante práticas, trabalhos individualizados. Então, para demorar um final de semana, tem outra dinâmica. Mas a ideia, conceitos principais, nós vamos trazer aqui. Então, lembrando e reforçando, eu tenho que fazer uma pergunta. Qual que é a primeira pergunta? Como a nossa identidade é formada? E aí nós vamos ver que pelo menos 6 formadores de identidade que nos influenciou, né? Não sei se você lembra, quando eu falei identidade, o que é identidade no primeiro momento? Como é que a identidade no primeiro momento, é aquilo, quem eu sou, né? Falando quem eu sou. Essa é a pergunta que quer dizer qual é a minha identidade. E esse quem eu sou, de fato, o que eu consigo fazer. Então, tem a ver com aquelas crenças iniciais de quem eu sou e o que eu consigo fazer. Aqui, obviamente, quando eu vou falar de crença, vou ter crenças positivas e crenças negativas a respeito da minha pessoa. Bom, então se eu estou falando de a quem eu sou e o que eu posso fazer, consigo fazer, eu estou falando de crença, basicamente os formadores da minha identidade são os mesmos das minhas crenças. Então, primeiro, são o que os nossos pais falaram ou fizeram para nós. Então isso influenciou muito, 70%, 80% da nossa identidade, como nós nos identificamos. Então tem a ver com o que os nossos pais falaram a nosso respeito desde criança, todo esse processo ficou ali guardado, formado, e é um negócio que muitas pessoas não conseguem se libertar de jeito nenhum, quando principalmente for uma crença negativa, uma identidade negativa, né? Segundo o formador de identidade, ou que nos influenciou fortemente para a formação da nossa identidade, são aquelas pessoas próximas, além dos nossos pais, outras pessoas próximas também falaram coisas, fizeram coisas que influenciam a nossa identidade. Então pode ser meus irmãos, pode ser meus
parentes, pode ser professor, pode ser um amigo de escola, né? Normalmente, né? Adolescente tem essa influência, pode ser chefes de trabalho ou líderes religiosos. O Padre Marçal fala dos P's, né? Então, professor, pastor, padre, tudo que começa com patrão, tudo que começa com P, pode influenciar diretamente na identidade, positivo ou negativamente. Infelizmente, a maioria das vezes, negativamente. O terceiro formador de crença, de identidade, é o ambiente. Então, dependendo do lugar em que você cresceu, você tem um tipo de identidade. Se você mora num bairro rico, se você estuda numa escola rica, se você tem uma identidade. Se você mora numa periferia, estuda numa escola de periferia, a tendência é você ter uma outra identidade. Por exemplo, o que me ajudou muito na minha identidade, vamos dizer assim, é que quando eu vim para Jundiaí, eu fui estudar numa escola muito boa na época, e os alunos tinham um nível cultural muito bom, assim, pessoas que queriam estudar, gostavam de estudar e que eram muito inteligentes. Então, no final, acabavam me desafiando, me animando a competir ou ser parecidos ou iguais a eles ou melhores que eles, por causa desse ambiente. Se eu estivesse num ambiente onde ninguém estuda, só brinca, professores não estão nem aí, provavelmente eu teria outro resultado, outra identidade, enfim, outro futuro. Então, o ambiente influencia fortemente a identidade das pessoas. Outro formador de identidade é a minha autoimagem, como eu me vejo. Muitas vezes, ou principalmente, essa questão mais importante de identidade é que a identidade está intimamente ligada com a minha autoimagem. E esse é um outro problema, porque, por exemplo, nós notamos, enquanto você é criança, eu vou falar assim, do desenvolvimento natural dos meus filhos, a observação que eu tive deles. Quando eles são mais novos, eles têm uma autoconfiança, eles têm um desenvolvimento normal, eles são pouco abalados pelo que as pessoas falam. Então isso foi até um treinamento que eu tive com os meus filhos. Mas onde começou o problema? Na adolescência, a hora que eles começam a comparar com os amiguinhos e aí as brincadeiras de mau gosto. Então isso foi criando uma autoimagem negativa. Eu brinco, algumas vezes cheguei a falar com a minha filha mais nova, quando ela era novinha, eu falava, você é feia, ela dizia, não, eu não sou feia, eu sou bonita. Mas quando chegou a ser adolescente, ela já não tinha tanta certeza assim que ela era bonita. Mas como assim? Ou que ela poderia fazer coisa, ou que ela conseguiria fazer alguma coisa. Eu perguntava, mas o que mudou? Agora você está melhor ainda do que antes. Você pode fazer, você pode conseguir, você está mais bonita, enfim. Fui tentando argumentar contra essa autoimagem negativa, que ela começou a se ver assim, obviamente por influência agora do que as pessoas estavam falando, ou dela se comparar com outras, e assim, lamentavelmente de novo, a tendência nossa é de criar autoimagem negativa, né? Não nos ver. Tem uma pessoa que eu conheci, uma amiga que um dia eu falei para ela que ela era bonita e ela respondeu assim, é verdade? Você acha mesmo? Tipo, ela não acreditou muito. Eu não consigo me ver assim. Eu falei, como não consegue? É só olhar para o espelho, né? Mas mesmo assim, né, porque o negócio da beleza, o Scruton lá, né? Já ouviu falar do Scruton? Não. Ele é um filósofo conservador, famoso. É George Scruton o nome dele. E autor de livros, tal, filósofo. Aí ele fala assim que uma das coisas para o desenvolvimento da humanidade é a questão da beleza. Até mesmo a filosofia e a beleza deve ser admirada. Então você olha para a natureza, tudo que é belo faz bem para a alma, faz bem para o homem. Até a televisão passa essas imagens direto, né? Só que o movimento da esquerda é o contrário.
É você pegar e fazer tudo que é abstrato, pinturas e quadros enfim, tudo que não é belo, tudo que não é concreto, tudo que por exemplo, uma foto de um passarinho ao vivo é muito bonito, né? Mas você faz uns rabiscos tal para mudar aquilo e tentar dar uma ideia de beleza que não é natural, que não existe. Então é deturpação da beleza. Então a natureza, aquilo que é belo, o tradicional, tudo isso faz parte para a construção de uma autoimagem positiva e também de uma vida saudável, e equilibrada, mentalmente inclusive. O quinto formador de opinião, ou de identidade, é a cultura do país. Eu comentei isso já na aula, né? Eu estou repetindo, que o Brasil tem lá como país, quando eu falei de algo egrégora. Professor, me perdoa, mas se eu não faço assim e venho agora, não fui nem para casa, porque senão eu ia perder aula. Emendou? Que bom, eu cheguei. E aí tá fresquinho ainda, porque estava na rua, né? Então, quando eu falei da egrégora, por exemplo, da igreja ou de qualquer grupo, o Brasil também, como cultura, tem uma egrégora, né? De alegria, de festa, de falta de compromisso, enfim, de churrasquinho final de semana. Isso aí também ajuda na formação da sua autoimagem de uma pessoa. Eu sou brasileiro, né? Quando você for descrever quem eu sou, uma das coisas que você vai dizer, eu sou brasileiro, né? Tem até a música, né? A seleção brasileira vai jogar aí, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E tem um fator muito importante, que não sei se eu mencionei, mas se eu for ir para a Escritura Sagrada, também tem um sexto formador de identidade, que é o que Deus diz a seu respeito. Quem Deus diz que você é, na Bíblia. Se você entender que a Bíblia é a palavra de Deus, mas independente disso, o Criador, se eu for para a física quântica e começar a estudar, lá vai ter uma imagem de quem você é. Você é co-criador, né? No mínimo, né? Você tem poder para criar, para fazer as coisas. E na Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus, que é a mesma coisa. Gênesis 1:26 diz: então façamos o homem a nossa imagem. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o Pablo Marçal, quando ele vai falar disso, ele cita mais um outro item, mas ele vai falar e enfatizar essa última questão. Não importa o que as pessoas falaram a meu respeito, não importa o que meus pais falaram, o ambiente que eu cresci, que imagem eu tenho de mim mesmo, quanto um país influenciou na minha imagem. O importante é o que Deus falou sobre quem eu sou. Quando Ele me criou, o que Ele diz? Ele diz que eu era a imagem e semelhança dEle. Bom, então quem Ele é? Ele é amor, Ele é paz, Ele é bondade. Então eu sou o amor, eu sou paz, eu sou bondade, eu sou equilíbrio. Mas o que mais? Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então eu posso pensar nessas qualidades divinas como eu tendo ou eu compartilhando delas, né? Não, mesmo que eu não tenha por mim mesmo, mas eu compartilho, eu desfruto, né? Na verdade, é a ideia de compartilhar mesmo, né? Na medida que eu tenho contato com a fonte, o Pablo Marçal fala muito sobre a fonte. Uma das lições daquela mentoria que eu fiz, ele fala da fonte, é importante. E o que é a fonte? A fonte é o Criador, é a divindade. Então, se eu tiver contato com a fonte, eu vou ser abastecido de energia. E essa energia desse Criador me faz, assim, poderoso no sentido de eu também poder criar, fazer, produzir, realizar coisas. Então, essa autoimagem, se eu falar de física quântica, bom, também existe uma fonte, na física quântica, um Criador, que é a energia pura, que é a potência pura, que é um oceano infinito de energia primordial,
E se eu contatar essa fonte pela mente, pelo pensamento, pela oração, pela meditação, eu vou também fluir, andar nessa onda e ter as mesmas características do Criador. Então, eu não preciso necessariamente falar só da Bíblia, mas entender que existe uma energia poderosa de criação, que movimenta o universo, e eu posso ter contato com ela apenas pelo pensamento. O Hélio Couto, quando ele fala lá de física quântica, Hélio Couto. Hélio Couto. Ele fala, basta um pensamento para você contatar, para você sintonizar. E eu seguia um japonês, um médico, quando ele falava, eu não me lembro mais o nome, mas um dia eu vi um vídeo, eu fiz um teste. Ele falava assim, por exemplo, ele falava como você consegue controlar a pressão arterial. Ele defende uma ciência aí, natural. E aí ele dizia assim, você fecha o olho, dá uma relaxada e fala assim, Deus é amor, Deus é luz. Deus é amor, Deus é luz. Faz isso por 1 minuto. Eu fiz 2 vezes, você já nota baixar um pouquinho a sua frequência cerebral, você sente uma paz e tal. Falou assim, a 1 minuto a sua pressão já baixa 1 ponto. E o que ele está ensinando? Você se contatar com a fonte, através da física quântica, você pode chamar isso de oração, ok? Bom, mas o que essa fonte diz? Que você unido a ela, você em contato com ela, em conexão com ela, você pode todas as coisas. Nós vamos falar aqui de algumas... Bom, falando, eu estou pulando para fazer uma ponte, uma ligação com essa questão da identidade. Eu vou voltar lá para construir, mas o Tony Robbins fala que ele foi convidado uma vez para ir no necrotério, ver pessoas mortas. E aí, a pessoa que estava lá mostrando, responsável pelo lugar, perguntou para ele qual a diferença dessa pessoa aqui, morta, comparada com ela um dia atrás, quando ela estava viva. O que mudou? O peso dela é igual, a aparência é igual, tudo igual. O que mudou? O espírito. Exatamente. Acabou. Então ele falou assim, que essa foi uma reflexão que ele fez para entender que nós somos alma, nós somos espíritos. Então isso é importante na identidade. Eu já ouvi várias pessoas falarem, mas ele também cita no livro dele. Mas, por exemplo, eu tenho um conhecido amigo, um pastor, foi a primeira vez que eu ouvi, né? Já meio dizia assim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Uma frase famosa, né? Num corpo, somos espírito num corpo, somos seres espirituais vivendo experiência humana. Então isso é fundamental para a minha identidade. Entender quem eu sou. Eu não sou só um corpo, eu não sou só uma alma, só uma emoção. Eu sou um espírito, eu sou um ser espiritual. Por decorrência, eu sou eterno, você é eterna. Você não vai morrer nunca. Não. Tanto a Bíblia diz, e aí tem lá os ensinos de você pode ir para 2 lugares, como a física quântica vai comprovando, né, e pelo que eu estudei, que você é eterno, né, você é energia pura e energia não morre, ela vive eternamente. No máximo ela se transforma, ela muda de forma, mas não morre. Então, além de eu ser alma, ser um espírito, eu já falei aqui, eu vou repetir, eu sou imagem e semelhança do Criador, baseado no que está na Bíblia, mas baseado nos estudos científicos, o meu DNA, o meu cérebro, a minha mente, enfim, o meu corpo, tudo tem a ver com a divindade, com esse Criador, porque eu sou um espírito. E ainda usando o versículo da Bíblia, como decorrência de ser a imagem e semelhança do Criador, eu posso afirmar, é um versículo assim, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Então assim, é uma crença, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, eu posso afirmar isso todo dia.
Sou mais que vencedor, nada vai me abalar, nada pode me abater, nada e ninguém pode me derrotar, me vencer. Eu sou mais que vencedor. Desculpa de chegar atrasado, viu? É que não tem mesmo. Tranquilo, não tem problema. Eu não podia esperar muito também, eu esperei 5 minutos. Né? Perdão. Tranquilo, você tá cansado. Eu tava trabalhando. Tá com a cara cansada. Eu vi jeito que eu tava. Eu falei, se eu for em casa, eu vou trocar, eu não vou, então eu vou embora. Ainda bem que você veio, mas você não pode vir na anterior, né? Não deu mesmo. Eu acabei fazendo aula específica para as duas, tal. Eu acho que foi bem produtiva. Eu deixei para continuar agora. Toda aquela demonstração do que eu sou, do que eu fiz, não fiz, eu vou fazer ainda para você. Na verdade é mais para vocês mesmo o exercício, né? Para se identificarem. Então, voltando para o que Deus diz, então, tem muitos textos melhores ou mais complexos para não ficar muito só nessa questão da Bíblia, mas vocês podem estudar. Tem muitos textos falando de nossa identidade espiritual. Então, eu sou mais que vencedor, eu sou nova criatura, e aí vai, né? E eu só tenho o Espírito Santo, eu posso todas as coisas, aquele que fortalece. Então tem muitos textos de ânimo, de fé e te dão, eu não sou um derrotado, eu não sou um perdedor, eu um fracassado, eu sou mais que um vencedor, eu posso todas as coisas. Quando eu falo que eu posso todas as coisas, eu estou falando aqui da identidade, aqui, a quem eu sou e o que eu posso fazer, né? Bom, para você descobrir a sua identidade de uma maneira mais clara e também o seu propósito, você teria que conhecer o seu molde. Isso daqui é uma coisa, também é um exercício. Eu já falei em alguns momentos sobre o molde, mas não detalhei e também não era o momento mais adequado. Agora é o momento de falar do molde. O que é molde? É um acróstico, né, formado das primeiras palavras, primeiras letras. Então, quando eu faço isso aqui, se chama acróstico, molde, de baixo para cima. Então, qual que é o primeiro item que vocês vão ter que responder? Motivação, paixão, oração. Então, o primeiro item do seu molde é motivação, paixão, coração. O que te apaixona? O que te motiva? Eu vi duas pessoas falando. Um é o Pablo Marçal, ele fala assim do propósito, que quando você faz o que gosta, você não se cansa. Quando o seu trabalho é o que você gosta, você não cansa. E eu sou fã do técnico agora da seleção brasileira, o Fernando Diniz, mas eu vi uma entrevista dele, uma resposta que ele dá num programa de TV, ele fala assim: o que eu mais gosto de fazer é treinar, dar treinamento para o meu time. Então eu posso começar de manhã e ficar até a noite, eu não me canso, me dá prazer, alegria, eu suo, né? Assim, eu canso no sentido físico, mas mental é o que me alivia, é o que me dá prazer. Então, quando eu falo de molde, o primeiro item, motivação, paixão, coração, é isso aí. O que você faz de uma maneira que você não cansa, é tão prazeroso, é tão extraordinário, é tão maravilhoso que você tem paixão por isso. Na verdade, é o seu coração, a sua motivação. Você tem alguma coisa assim? Eu tenho. Isso é importante. Identificar. Coloca na frente, igual tal isso daqui. O outro é originalidade ou personalidade. Então, quais as características da sua personalidade
que você acha que é o seu ponto forte, que é especial. Originalidade. Originalidade. Você tem que dar uma pensada na sua personalidade, que tipo de pessoa você é, o que você é, seu jeito, né? A personalidade é a palavra persona no grego significa máscara, né? Então aquela máscara que você assume, como é que você se mostra para o mundo. Isso é a sua personalidade. Eu sou alegre, eu sou vibrante, eu sou triste, eu sou feliz, eu sou comunicativa, eu sou analítica. Enfim, traços da personalidade que são só seus. Terceiro item do molde é a lista de habilidades. O que você faz bem, sabe fazer bem. No que você é bom. Eu sou um pouquinho de tudo. Mas você tem que ser especialista, assim, alguma coisa que você faz melhor que todo mundo. Eu sou criativa. Eu resolvo. Isso é bom. Dizem Eu que sou independente, adoro. o pai Marçal fala que quem resolve problemas tem o potencial de ser milionário. Gosta de resolver problemas. E essa questão de ser independente é muito bom, né? Lista de habilidades. Eu acho que isso aí talvez seja a personalidade que você está falando, né? Sim, ser independente. Então, da minha personalidade, eu pus que eu sou. Tá aqui. A minha personalidade é alegria, é resolver, independência. Isso, personalidade. A habilidade né? Eu sou, a minha habilidade eu sou gosto uma boa administradora, eu sou organizado. Eu monto um projeto, uma divisão de residência para casa de cachorro. Você é arquiteta, né? Mas eu coordeno, porque tem gente que faz cada carta. Sim. Você está conseguindo responder, Lina? Tá? Não é fácil isso daí. Não é, então. É um inventário que a gente vai fazer, né? O certo é dar uma parada, gastar um tempinho mais aqui, né? Dons espirituais. Uma vez eu fiz uma lista de dons espirituais aqui, né? Bom, os dons espirituais estão nos livros de 1 Coríntios 12 e no final do 14, capítulo 12 e no finalzinho do 14. Qual? Coríntios? Efésios 4, 8 e 10 e Romanos 12. Tem mais ou menos, tem um livro que fala de 33 dons espirituais. Que memória tua, hein? Faz tempo que eu não leio, né, isso aqui, mas na verdade eu li recentemente. É Romanos embaixo? Romanos. Tem lá, por exemplo, tem dom de ensino, tem dom de fé, tem dom de cura, tem dom de profecia, de sabedoria, de discernimento de espíritos. Vários dons espirituais, vamos dizer assim. Ok? E, obviamente, um negócio muito importante que quando nós estudamos sobre referências, como sendo o tecido da vida, aquilo que vai construindo as nossas crenças, os nossos valores, são as experiências marcantes negativas e positivas. Então não tem como, nós somos resultado das nossas experiências que tivemos. A nossa vida foi se desenrolando e nós somos resultado disso. Isso foi formando nossas crenças, isso foi formando nossa identidade. Por exemplo, tem a história da maratona, que por anos, décadas, nunca se conseguiu correr a maratona. Na verdade, agora eu não vou saber se é maratona ou se é um outro tipo de corrida. Enfim, tinha uma corrida
que você não conseguia fazer, deve ser maratona mesmo, em menos de 4 horas. Ah, tem um melhor aqui. Até que nos anos 60, 70, um corredor conseguiu abaixar de 4 horas. 3 horas, 59 minutos, 20 segundos. Naquele mesmo ano, mais ou menos 200 pessoas abaixaram. Por quê? Porque antes era impossível, ninguém conseguia. Mas depois que um conseguiu, todos os outros falaram, não, agora eu consigo também. Se ele conseguir, eu consigo. Essa é a ideia da PNL, é a mesma estrutura neurológica das pessoas. Se alguém fez, você também pode fazer. Não importa o que. Se alguém fez, se você reunir as condições, os recursos, a habilidade mental, nós vamos falar de modelagem logo logo, se você modelar as crenças, a fisiologia e a sintaxe ou estratégia da pessoa, você pode conseguir o mesmo resultado ou resultado parecido. Então, só que quando eu falo experiências marcantes negativas e positivas, eu tenho a ver com as coisas boas que você conquistou na sua vida. Por exemplo, experiência marcante positiva. Quando eu passei no exame da OAB, né? Algumas vezes que eu fui no Morumbi, nascimento dos filhos, casamento, né? Então você vai, eu passei na faculdade, que eu tinha que fazer um teste, não era inscrição gratuita agora. Quando você vai fazer o exame de direção, passa na primeira. Então você tem várias coisinhas que você vai fazer durante a vida e você consegue resultado positivo. É uma experiência marcante positiva, assim como tem experiências negativas, né? Por exemplo, um acidente de carro, o divórcio ou a morte de alguém. Eu já tive, com 17 anos, faleceu meu pai, há 10 anos atrás minha irmã, e agora 2 anos atrás minha mãe, ou 3. Então, são experiências marcantes, né? Sem contar o sogro e falando de morte, mas eu posso falar de acidente, eu tive posso falar de, por exemplo, briga ou divórcio, você pode ressignificar, como eu falei aqui, mas também são experiências marcantes que vão definir quem você é. Rompimento com o filho, por exemplo, seu filho mora com você, agora ele vai para a Europa. Isso muda coisas, né? Muda essa relação. Vai não ser comigo agora o mês que vem. Então, que belezinha. E dia 19, e contigo já aconteceu. Então, muda. Experiências marcantes, positiva ou negativa. E aí, como é que faz? O que eu chamo de molde aqui, o Paulo Marçal chama de método. Eu não ouvi ele falando, mas o Tiago Rocha, que trabalha com ele, chama de método. Então, eu preciso descobrir qual que é o meu molde, meu método, porque o meu propósito vai derivar disso. Então, por exemplo, quais são as experiências marcantes na minha vida que eu posso compartilhar com alguém de forma que eu esteja ajudando essa pessoa? Eu posso dizer, qual é que foi meu exame da OAB? Como é que eu me preparei? Como é que saiu minha disposição mental? O que aconteceu durante? O que aconteceu depois? É um testemunho, né? É uma história interna que eles falam, mas que pode ajudar pessoas que estão passando pela situação de um teste, de um exame OAB ou de outras coisas parecidas. Um concurso público. Enfim, pode variar. Da mesma maneira, eu posso dizer que eu aprendi, poderia escrever um livro, que eu aprendi com o meu divórcio, para ajudar pessoas que estão no processo de divórcio, ou que saíram no divórcio. Eu posso ajudar essas pessoas. Porque tem o sentimento, né? Sabe como... Então é isso que ele fala do método. Eu posso pegar coisas que eu vivi, não precisam ser só positivas. Escrever um livro e ganhar dinheiro, e mais que ganhar dinheiro, ajudar as pessoas que ainda não passaram ou que já estão passando pela minha situação. Esse é um exemplo, né? Um exemplo de um livro, mas você pode estar num contexto, conversando com alguém, e ela começa a falar de um problema que você já viveu, e você vai dizer, eu entendo o que você está dizendo, porque eu já passei por isso. E eu tenho uma coisa para te dizer, por exemplo, que
nada dura para sempre, que você também vai superar isso, que eu superei, então se eu conseguir, você consegue, enfim, você pode ajudar pessoas. Falando de identidade, e aí eu vou contar um pouquinho da minha identidade, não contar, mas eu sempre tive um entendimento que era o seguinte: quando eu pensava quem eu sou, para que eu nasci, né? Qual que é o meu propósito de vida, e aí eu analisava assim, o que eu faço hoje? A identidade tem a ver com aquilo que nós fazemos. Então eu era na época pastor, advogado, por tabela, e as 3 coisas que eu fazia: pastor, advocacia e PNL. Pastor aqui é professor, que eu ensinava a Bíblia, né? Basicamente. Então, o que eu pensava, o que eu faço? O que essas 3 coisas fazem? Eu ajudo pessoas. Eu ajudo as pessoas com seus problemas. Então, meu propósito é ajudar pessoas. Eu sempre entendi assim. Então, quando eu ensino lá a Bíblia, nós ensinávamos coisas práticas, né? Relacionamento, marido e mulher, como educar os filhos, como administrar finanças, como ter um relacionamento com Deus, baseado na Bíblia e tal, como orar, como ler a Bíblia, tudo como. Então nós ensinávamos coisas práticas, eu sempre ensinei isso, e faz parte daquele grupo que eu participava. Então, não era nada doideira, mirabolante, teoria, essas coisas que você não consegue aplicar no dia a dia, não, era para aplicar. Falava até alguma coisa de Jesus, sua pessoa, Jesus, pessoa, vida e obra. Teórica que seria mais teoria, mas no final, era ensinar de uma maneira assim direta tudo aquilo que você poderia falar sobre Jesus, que a maioria das igrejas não ensinam. Porque a gente falava assim, quando você perguntava quem é Jesus para você, a pessoa não sabe responder. A maioria dos cristãos, não importa que igreja, não sabe. Eles vão falar assim, Jesus para mim é tudo. Ou vão dizer assim, Jesus é meu Salvador, ou meu Senhor, se ele já estiver bem avançado na região deles, e pronto, né? Então nós falávamos lá 8 pontos sobre Jesus, sobre a pessoa dele, e depois, né, enfim, não vou falar aqui tudo. Pode falar. Mas, senão não termina essa aula. Mas era diferente, então eu estava ajudando na fé, na prática e tal. E aí quando tinha problema ali de mulher, ia conversar comigo, eu ouvia os dois, aí dizia, nossa, tá certo, tá errado e tal. Nossa, conserta aí, faz isso, vocês precisam se perdoar, precisam conversar melhor. Enfim, sempre ajudando, né, gente? Nós trabalhamos com discipulado. Advogado, nem se fala, a pessoa está com problema, precisa procurar advogado. Ajuda. Procura advogado. Resolve o problema deles na justiça, liberar dinheiro, indenização de alguém que prejudicou, de inventário, está tudo enrolado, ele precisa resolver, enfim, eu ajudo, não tem como. Toda ação é para ajudar alguém. E PNL é mais ainda, porque aí eu dizia aqui, ó, eu dizia o seguinte, eu digo, aqui eu estou trabalhando na área espiritual, aqui eu estou trabalhando na área física, material, e aqui PNL é na área das emoções, ou da alma. Então esses 3 são completos para mim, completados. Eu consigo ajudar as pessoas nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Então assim, qual que é a minha identidade? PNL é mais do que uma ajuda. Não é uma resolução. Então, é uma ferramenta poderosíssima para você ter equilíbrio emocional, mental, para você conseguir resultados, atingir seus objetivos.
Enfim, você precisa das três coisas. Trabalhando aqui que eu falei lá de que, quando eu falava de somos seres espirituais, aqui nessa parte, então, espírito, alma e corpo, o Pai Marção fala bastante isso aqui. Você tem que dominar o seu corpo. Aí eu falo lá de saúde, que também agora nós temos na PNL, mas aqui como pastor eu falo, ensinado a saúde, tudo isso que eu falo. Do PNL eu ensino de novo, porque está ligado com o físico, advogado não, né? Mas eu poderia incluir até a parte mesmo de saúde, de físico, de corpo, esse nosso ensino de energia, né? Agora biohacking. No primeiro momento é para aplicar em mim mesmo, mas depois eu estou ajudando as pessoas que querem ouvir sobre isso aqui. A alma tem a ver com o controle das emoções, e a PNL é a ferramenta principal, e o espírito, tem livros agora falando de inteligência espiritual, né? Existe um livro de Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional, famoso, grande pra caramba, difícil, chato, mas ele diz que tem, né? Você tem, é mais importante você ter inteligência emocional do que QI, que é intelecto, né? O nível de intelecto, de inteligência é intelectual mesmo, né? Coeficiente intelectual. Não quer dizer nada se você não tiver inteligência emocional. Saber lidar com as emoções e ações. E aí, saber lidar com as emoções e ações, mesmo você falando de inteligência emocional, a PNL ou neurociência também, mas a neurolinguística é a ferramenta mais adequada, ou pelo menos a mais poderosa. Se criou, depois da PNL, surgiram a neurociência. Vamos lá, primeiro foi PNL. Aí a neurociência trabalha, muda um pouquinho, né, o enfoque, aí tem neurótica, neurobiótica, que é parecida, e a inteligência emocional. Inclusive eu tenho que falar de inteligência emocional e agora tem uma psicóloga que vai dar aula de inteligência emocional aqui, que ela já dava aula do cérebro e algumas outras coisas. Na Celeste, né? Só não lembro o nome dela, mas ela é boa. Parece ser muito competente. Então, no final, falam da mesma coisa, usam uma abordagem muito parecida, muito semelhante. É um desmembramento, mas ainda, assim, pelo pouco que eu estudei, o que é mais poderoso, mais rápido, é PNL, resultado. Melhor até do que a psicologia, psiquiatria e tal, isso nem se fala, né? Que é demorado e tal. E nós sempre falamos isso daí. Então, da mesma maneira que eu tenho, por exemplo, uma identidade, eu sempre acreditei nisso, que esse é meu propósito, e embora eu não esteja hoje... Pagador de nada? Embora eu não esteja hoje... Acho que tem que lavar ele, não tem? Nessa questão espiritual, eu continuo, né, advogando e PNL e dando aula, que é muito importante, ajudando pessoas, que é a minha identidade. E eu estou aqui para ajudar pessoas. Bom, nós tínhamos falado de expandir a identidade. Se você conseguiu ter pelo menos uma ideia de, não, eu sou essa pessoa, eu sou alguém que está aqui para aprender, para estudar e ensinar e ajudar as pessoas, falando do Valdeir, do professor. Mas eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero expandir a minha identidade. Então, o que é expandir? Eu acrescentar outros itens, outras características na minha identidade. Então, eu vou pensar nisso conscientemente, o que eu quero acrescentar, o que eu quero colocar a mais na minha identidade. Então, aqui tem um exercício, faça uma lista de todos os elementos da identidade que você quer ter. Por exemplo, eu quero ser extrovertido, eu quero ser mais comunicativo, eu quero ser mais proativo, eu quero ser mais produtivo, né? Eu quero dominar tecnologia,
questão de redes sociais. Mas agora em casa. Não, vai ter que fazer em casa, que agora não vai dar tempo. Bom, se você identificar 1, 2, 3 características que quer incluir na sua identidade, qual que é o método mais fácil? É a modelagem, encontrar alguém que já tem essas características e aí elas serão os seus modelos. Você começa a observar e estudar essas pessoas. Como elas pensam, quais são as crenças delas, como é que elas se comportam, o que elas fazem. Qual que é a estratégia delas? Então vamos lá, se eu for resumir ali, faça uma lista de alguma característica para acrescentar a sua identidade. Segundo, encontre modelos, pessoas que já têm essas características. Você falar, não, quero ser igual a ele, quero ser igual a ela. E começa a copiar, modelar é copiar. Aí depois você vai fazer, e aí aquilo, imagine que você está se tornando essa nova identidade. Então, como é que você andaria? Como é que você falaria? Como pensaria? Como se sentiria com essa nova identidade? Eu estava copiando. Estava copiando? É só um minutinho. Então aí você fez uma lista, encontrou uma pessoa, já começa a imaginar e tentar fazer, né? Haja como se já fosse, né? É um dos princípios de PNL, poder subconsciente já falava isso também. Imagine-se andando, falando, pensando, sentindo daquele jeito. E o passo final é se comprometer com essa nova identidade, dizendo a todo mundo o que você já é, que você já está fazendo. Use esse novo rótulo para se receber todos os dias. E você vai ficar condicionado dentro disso. Por exemplo, eu posso usar, qual que é o novo rótulo que eu estou tentando trazer para a minha identidade? Se eu pegar o meu Instagram, eu tenho lá coach, palestrante, especialista em PNL, mas no final quando eu posto vídeos em várias redes, eu estou acrescentando o item de influenciador digital. Então essa é a nova identidade que eu estou criando. Eu sou alguém que tenho lá uma presença no mundo digital e eu pretendo influenciar pessoas, ajudar pessoas com esses ensinos que eu estou passando para vocês e transmitindo para eles. Depois também vendendo um curso, vendendo material de aplicação prática em outro formato, né? Aulas bem mais curtas e muito mais aulas. Minha ideia de ter aí umas 100 aulas de 7 ou 8 minutos. Né? Assim, pegar essas aulas e dividir em temas, né? Tipo, vou falar uma aula sobre o mundo, outra aula sobre expansão da identidade, outra aula sobre essa percepção quando eu falo lá são os seres espirituais, da verdadeira identidade. Então eu vou pegando essa aula e dividindo ela dá para dividir no mínimo em 6 aulas, no mínimo, cada uma. Então essa é 28. 28 vezes 6 dá quanto? Eu já tenho um curso para vender. E meu irmão está me cobrando. Então eu vou começar a gravar. Então nós precisamos expandir nossa visão de quem somos. Qual que é a ideia aqui? O mundo, ele não para, está em constante mudança. A vida também mudou muito, né, nesse século, nesses últimos anos. Tal. Então nós teríamos que nos adaptar. Quando eu falo que eu estou colocando, trazendo para a identidade essa característica de ser influenciador digital, eu estou acompanhando a mudança do mundo. Isso é algo próprio meu, é uma característica minha dentro daquele ideia de ajudar pessoas, né, e cumprir o seu propósito de outra maneira. O mundo digital, se alcança mais pessoas, é muito mais rápido.
Assim, não é rápido no primeiro momento. Eu acho que eu vou demorar com as publicações 1 ano para ter algum resultado mesmo. Mas eu fico olhando no YouTube, que é o pior lugar, ele já está melhorando. Então, fiquei 1, 2, 3 meses sem ter visualização nenhuma. Agora eu tenho 10, 15 os meus vídeos curtos, né? 10, 15, 12, 5, 4. Não tinha nenhuma. Então, se eu contar no dia, no qual eu tenho, no dia, 3.000 visualizações, mais ou menos. Não, colocando 2.400, 700, cada vídeo que eu posto tem 700 visualizações. No Kawaii, né? Que eu falo Kawaii. TikTok já menos, não sei porque o TikTok vai dar uns 500 por dia. E o YouTube travava, não mostrava para ninguém. E agora está começando a mostrar ainda para pouca gente. Então, ao longo do tempo, daqui 1 ano provavelmente, aí vou já... É a constância, tudo é constância. E a persistência. Persistência, não parar. Então, estou falando disso, como eu me adaptando, eu poderia estar como o responsável pelo escritório que eu presto serviço como advogado. Ele fala de vender curso na internet de advocacia, da área mesmo, de execução e tal, né? Já tem vários advogados fazendo isso, mas não é o que eu gosto mais, né? Eu faço no dia a dia, até gosto de advogar, sempre gostei, que ajuda pessoas. Quando você recebe uma sentença positiva, você consegue um resultado bom para o cliente, te dá um prazer, uma alegria muito grande. Mas não é o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é o que eu estou fazendo agora aqui. Aí você está falando de programação neurolinguística, de biohacking, de saúde. Então, os livros que eu vou escrever e os cursos que eu vou vender vão ser nessa área. Nessa área. Então, falando, mas aqui talvez seja tão importante, mas é uma dica, uma ajuda para como eu posso expandir ainda a minha identidade, né? Que pergunte-se o que eu mais posso ser, além disso, de ser um ajudador de pessoas, o que eu mais posso ser? Ou o que mais eu serei? Quem estou me tornando agora? São perguntas parecidas no primeiro momento, mas pode te dar aí ideias, caminhos diferentes. Então, o que mais eu posso ser além do que eu sou hoje? O que eu posso aprender de novo? Que característica eu posso incorporar? O que eu posso fazer de diferente? O que mais eu serei ou quero ser? Não, eu quero isso ou quero aquilo. Pense em sua lista de valores e sonhos e assuma consigo mesmo o compromisso. Agirei como uma pessoa que já está alcançando esses objetivos. Assim respirarei, assim andarei, assim agirei as pessoas. Que é o que eu falei agora há pouco, tá? Nem precisa, se você já copiou lá. Nossa verdadeira identidade, eu tinha avançado, mudado para falar daquele último item, né? O que Deus fala sobre nós, ou o que eu posso aprender estudando física quântica, sobre quem eu sou. Então, lembrar quem somos de fato põe em perspectiva todas as coisas. Não posso esquecer quem eu sou. Minha natureza espiritual. Eu nasci aqui para vencer, para progredir, para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Essa é a minha essência. O Tony Robbins fala, depois que você consegue tudo, conquista tudo que você quer, inclusive financeiramente falando, você não está completo. Até que você chegue no momento em que você passa a contribuir. Você vê todos os homens bilionários, o que eles fazem? Eles têm fundação para ajudar os carentes, né? É uma maneira de diminuir o imposto de renda. Sim, também, mas eles estão contribuindo, né, indiretamente, estão ajudando pessoas e através de fundação. Outros não têm a própria, mas investem em outras. Por exemplo, muitos jogadores de futebol têm escola de criança tal, para
porque se sabe que o esporte ajuda na socialização, até na autoimagem da pessoa, com certeza. Uma das coisas que formava a autoimagem é porque era muito bom jogador de futebol. Então, as pessoas me admiravam e eu também me admirava, porque eu era muito bom. Então, quando eu falo de imagem, né, o que eu consigo fazer? Por exemplo, as minhas duas filhas fizeram ginástica olímpicas. Elas eram boas fazendo ginástica olímpicas, então isso ajuda na autoimagem delas. Quando você destaca algo em que você é bom. Né? Então, eu era um bom jogador de futebol, eu era um bom aluno, eu me tornei um bom advogado, um bom professor, um bom pai. E aí você fala, que legal, eu sou um cara legal. Eu sou muito bom. Então, eu tinha falado de crenças adicionais. Vocês lembram das crenças lá do sucesso? Ela não, né? Mas você deve lembrar. Eu vou colocar aqui as crenças que eu falei, as 6 crenças. A primeira crença é: tudo acontece por uma razão e fim, isso me basta. Então, tudo acontece por uma razão e um fim. Isso é suficiente, isso me basta. Essa é uma crença fundamental, que te anima, que te alivia. Isso aconteceu por uma razão. E tem uma finalidade e está tranquilo. Eu ainda não sei qual é, mas... Segunda crença lá eu acho que eu não vou colocar na ordem, mas eu sou responsável, eu crio meu mundo. Eu crio meu mundo, eu sou responsável, eu crio meu mundo. A terceira crença é que não existe fracasso, só resultados, ou feedback, ou experiência. Então não existe fracasso, só resultado, ou feedback ou experiência. A quarta crença é: trabalho é prazer. Então, trabalho é prazer, significa fazer o que gosta. E aí o Larry Ribeiro disse: se você não faz o que gosta, aprenda a gostar do que você faz. E aí você vai trabalhar essas modalidades. Nós vimos isso. Faz o switch. Aquilo que você está fazendo que não gosta, começa a trazer para sua mente uma outra atividade que você gosta muito e troca. Para agora você começar a gostar daquilo que você faz. E a quinta que eu mencionei é pessoas. As pessoas são o seu maior recurso. Trabalho em equipe. O Napoleão Hill fala lá no livro A Ciência do Sucesso que não existe sucesso verdadeiro, definitivo, individual, sozinho. Para Marçal insiste nisso o tempo todo também. Então ele diz assim: o sucesso é conquistado em equipe. Equipe, pessoas. Um anima o outro, né? Procure pessoas que estão no seu nível, no nível acima, e que têm a mesma disposição. Uma coisa de outra e os dois. Mesma disposição de crescer, de progredir. Então essas são as 5 crenças que eu falei lá no primeiro semestre. As 6 crenças. Aí aqui está 5. Só 5? Tudo aquilo acontece por razão ao fim, não há fracasso. E eu sou responsável, trabalho. Não existe fracasso. E as pessoas são o seu maior recurso. Tem 5? 5. Então eu estou esquecendo uma, que depois eu posso até me mandar no grupo e tal, né? Mas além daquelas, eu quero acrescentar que eu disse essas 3. Eu sou imagem e semelhança do Criador, é importante. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Não vou falar porque eu já comentei sobre isso. Complementa? Na verdade eu só lembrei, mas eu quero falar sobre identidade, coisas que você tem que crer, crenças para você assimilar, além dessas que eu mencionei.
essa daqui, eu sou imagem e semelhança do Criador. Sou imagem e semelhança do Criador. E aí, como decorrência, eu também sou um co-criador. Aí tem outra crença importante, que é assim, ó, tudo é possível para aquele que crê. Essa é uma palavra que Jesus falou diretamente, está lá na Bíblia, né? E a interpretação é assim, tudo é possível para aquele que crê. E aí eu coloquei uma pergunta, o quê? Você crê no quê? Então aqui tem duas questões nessa interpretação. Eu creio que eu sou abençoada. Então tudo é possível para aquele que crê. Primeiro, você tem que crer que tudo é possível. Se não é possível, não era para ser. Não, você tem que crer que tudo é possível. Então é o que Jesus está falando aqui. E segundo, tudo é possível se você crer. Só que esse tudo aqui agora já é... Você crê no quê? Você crê que vai viver 120 anos? Tudo é possível. Você crê que sua saúde vai melhorar a cada dia? Tudo é possível. Você crê que vai piorar? Tudo é possível. É uma questão de fé. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê que vai melhorar financeiramente? Ou que vai piorar? Tudo é possível. O que você crê? Se eu sou imagem do Criador, eu vou crer que eu vou progredir, prosperar, melhorar, crescer. E aí um outro que já está no livro do poder do subconsciente, que todos vão falar, e aí o Pai Marçal fala agora de fé, que é assim, ó, Provérbios 23:7, como ele imagina, assim ele é. E Jesus completa, seja feito conforme a sua fé. Então, o Pai Marçal fala que fé é igual imaginação. Então essa crença é, se eu consigo ver na minha mente, se eu consigo imaginar, isso é possível, isso vai acontecer. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer. A física quântica explica isso também. Se eu vi na mente, se eu conseguir sentir aquilo, já aconteceu. E se eu não duvidar, vai se manifestar no mundo físico. Bom, tem uns exercícios aí para vocês fazerem, mas assim eu termino identidade. Vou falar um pouquinho de propósito, que é mais rápido, também nós temos 20 minutos. Eu vou usar como introdução para propósito um texto da Bíblia de Isaías 49:4, que diz assim: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Então o profeta disse que ele tem feito coisas sem propósito, por conta disso, ele tem perdido a força, gastado a força dele em vão para nada. Aquela história que eu falei do Fernando Diniz e do Pai Marçal. Se você está cumprindo o seu propósito, você se renova, você se fortalece, você se alegra, você tem prazer, você não se cansa. Mas se você está fazendo coisas sem propósito, que não tem nada a ver com o seu propósito, também tem esse sentido, diferente da sua missão de vida. Propósito é isso aí, é missão de vida, é paixão, né? Então o que é propósito? É o sentido ou significado que atribuímos à nossa existência, é a razão pela qual estamos aqui e o que desejamos realizar na vida. Você tem um propósito definido? Eu tenho. A maioria das pessoas não tem. Esse é um problema. Não sabe o que querem fazer, para que vieram, não sabe. Você tem.
Descobrir o seu propósito dá um senso de Volta direção. um pouco. A razão pela qual estamos aqui. Ah, tá. E o que desejamos realizar na vida. Isso é propósito. Eu vou melhorando essas definições. Descobrir o propósito te dá um senso de direção, motivação e alegria naquilo que você faz, nas suas ações. Então vamos lá, como descobrir o seu propósito? E agora? Tem algumas coisas parecidas com o mod na aula. Eu falei que o mod tem a ver com identidade e propósito. Primeiro, paixões e interesses. O que você gosta de fazer, em outras palavras? Identifique as atividades que te fazem sentir bem, realizada, entusiasmada. O que você faz se sentir realizada, entusiasmada? Pergunta para si mesma. Pergunte-se. O que você faria, mesmo que não recebesse dinheiro por isso? Você continua me fazendo. Eu não vou receber dinheiro para fazer isso, mas eu vou fazer porque eu gosto. Então isso aí é paixão. Atividades que te fazem sentir realizada, entusiasmada, que você faria com prazer, com ânimo, mesmo que não recebesse dinheiro para fazer. Então, primeiro item para descobrir o propósito. Paixão e interesse. Segundo item, valores e princípios. Nós já fizemos isso, né? Descubra quais são os valores fundamentais que guiam sua vida, que é mais importante para você. Depois você vai pesquisar, alinhado com os seus valores, qual é o seu propósito. Então nós falamos lá, amor é mais importante, verdade, honestidade, integridade, ajudar pessoas. O que é mais importante? Você vai chegando perto do propósito de acordo com os seus valores. E o terceiro é contribuição para o mundo. Pense em como você pode usar suas habilidades e paixões para fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor e na sociedade em geral. Você está descobrindo o seu propósito. Que o propósito significa serviço. Tá? O propósito, o resumo da palavra propósito é serviço ou contribuição. Tem uma escala de Maslow. Você já ouviu falar da escala de Maslow? Maslow? É. Não. Abraham Maslow, ele descreveu uma escala de 6 níveis. Eu vou anotar aqui, vocês vão pesquisar, tá? Não vou falar porque senão vai demorar. Tá. Escala de Maslow. Eu vou escrever aqui escala de Maslow. Vou escrever SLW. Fala de 6 níveis. Então, o primeiro nível é da sobrevivência, depois ele fala de segurança, ele fala de sociabilidade, e de relacionamento, de crescimento pessoal, de autoconhecimento. Basicamente, resumindo isso. Ele é o quê? Ele fala dos níveis de satisfação pessoal para você. Tá. A maioria das pessoas no planeta vivem no nível da sobrevivência, né? Vivem para comer e dormir. Alguns já vão para a questão da segurança, o terceiro vai das relações, e aí o Hélio Couto fala que a humanidade ela travou no segundo degrau, no terceiro degrau, que é relacionamentos. Então não se resolve o problema de relacionamento e não passa para o quarto nível, que é o nível do poder. As pessoas que estão no poder não tem problema de relacionamento. Assim, qual que é o problema do relacionamento? É sexual. Ele fala, eu não ia dizer, eu já estou falando, né?
Então, o terceiro nível, o Hélio Couto fala, é sexual. Aqui está família, divórcio. Traição, tal, não sei o que lá. Não sai daqui, o planeta não sai daqui. A maioria ficou lá na sobrevivência. Trabalham para comer. O que você trabalha? Para comer. Tem um livro do Fazendo Discípulos, Juan Carlos Ortiz, um argentino. Ele disse que o pastor pergunta assim: por que você trabalha? Eu trabalho para comer. E por que você come? Eu como para trabalhar. Então é um ciclo vicioso, é o cachorro girando em torno do próprio rabo, né? Assim, não sai. Então, cara, qual é que é a vida hoje do humano? Ele come, dorme e trabalha. Come, dorme e trabalha. Sobrevivência. Aí você passa para o nível de segurança, né? E depois você vai para o nível de sexualidade. Tá? O que ele fala da turma do poder? Você pega esse pessoal do poder, para eles sexo não significa nada. Os políticos lá, quantos escândalos em Brasília de amante, não sei o que lá, tal. O que a mulher faz? Pede divórcio? Não. Imagina. Dane-se, a riqueza é minha, o dinheiro é meu, tal. Você fica com o velhinho aí e tal, faz se quiser. Né? Essa turma aqui passou de outro nível, ele não se preocupa com isso, é coisa de pobre. Coisa de pobre. Entendeu? Que se preocupa com traição, com sexo, não sei o que lá e tal, e não sai, não resolve, briga, divórcio, vai de novo, divorcia de novo. É um nível afetivo muito, não muda. Aí chegar no autoconhecimento ou na espiritualidade nunca vai chegar, porque não consegue subir, não consegue crescer. Bom, eu estou falando porque o nível quinto e sexto tem a ver com contribuição para o mundo, ajudar pessoas. O que você pode fazer para você chegar nesse degrau, nesse nível, nessa escala mais alta? Tem a ver com suas habilidades, que você faz bem, né? Óbvio. Voltando para o mod. E aquilo que você gosta, eu faço bem aquilo que eu gosto. Paixão. Quarto, experimente coisas novas. Ah, mas eu não sei direito qual que é o meu propósito, eu gosto de fazer o que eu faço bem. Então comece a testar. Nós falamos na igreja assim, qual que é o seu dom? Não sei. Então comece a fazer tudo que dá para fazer. É algo que você encontrar algo que você gosta de fazer, que você faz bem, é muito provável que ele seja o seu dom. Né? Então isso vale para qualquer área, seja responsabilidade diferentes atividades, hobbies e áreas profissionais. Às vezes o propósito vai surgir de experiências inesperadas. Quinto item para você. Quais são os seus principais bloqueios? Seus bloqueios estão intimamente conectados com o seu propósito principal. Seu propósito é o oposto do bloqueio. Bom, esse é um ensino para Marçal que eu acho útil, não vi em lugar nenhum. Ele fala assim, por exemplo, ele diz, eu era gago. Ele era gago. E hoje ele é o principal palestrante da América Latina. Então... vendedor de cursos, ensina, professor. Ele era gago. Então ele diz assim, o inimigo, aquele que não queria que eu fosse ou que eu cumprisse o meu propósito, colocou um bloqueio. Com a PNL ele aprendeu a destravar o bloqueio, porque a PNL ensina, te ajuda. Né? Então ele deixou de ser gago e explodiu. Você pode ser tímido também, de falar em público, você pode ter um monte de bloqueios ele fala da escassez, né? Ter medo de ficar pobre, ter medo da morte, ter medo de um monte de coisa. Bloqueios também poderiam ser medos. O que você mais teme? Vivendo o propósito. Estabeleça objetivos concretos que sejam alinhados com o seu propósito. Desenvolva um plano de ação para alcançá-los. Bom, você descobriu o seu propósito, você vai fazer. Eu vou falar, bom, agora eu quero cumprir esse propósito. Então você vai estabelecer uma meta. Eu quero, no meu caso, eu já tenho uma meta. Eu quero,
montar esse curso e colocar, disponibilizar na internet a preço acessível para o maior número possível de pessoas, né? Então eu tenho um plano e tenho uma meta. Qual que é a meta? O prazo vai ser ainda esse ano. Desenvolvo um plano de ação para alcançá-los, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar que plataforma eu vou colocar, qual que é o preço, como é que eu vou fazer a questão de recebimento. Eu tenho que ter um plano de ação, qual vai ser a duração das aulas, quantas aulas eu vou ter, quantos módulos eu terei, enfim, isso já está definido. No meu caso, vocês podem pensar em outra coisa. Deu de vender meu café. Aumentar a produção, vender, exportar, conseguir preços melhores. Eu já torrei e moí. Eu estou já em grão e torrado. Moído, em grão. Já comecei a vender. Aí ver se vende direto, se arruma alguém para... O custo, o preço do saco eu vendendo assim picado é muito maior do que eu vender o saco inteiro, né? Melhor. Eu agrego valor. Dá mais trabalho, agrego valor. Mas ganha mais. Esse é um dos segredos também dos grandes players do mercado. É você comprar, no seu caso nem é comprar, você é produtora, mas comprar grandes quantidades e vender picado. Supere os obstáculos, seja preparada para enfrentar desafios e fracassos ao longo do caminho, utilize as dificuldades como oportunidade de aprendizado e crescimento. Isso aqui é o negócio da persistência, né? O meu propósito é fazer um negócio que eu gosto agora. Eu sei que eu vou ter dificuldades, tem alguns obstáculos, mas não tem problema, eu vou vencer, eu vou ajustando. Aqui é o terceiro ponto, seja flexível. Tanto nessa questão de ajustar, quanto na questão de propósito que eu falei aqui. Às vezes você vai descobrindo outras coisas que você faz bem, você gosta mais de fazer, que você se sente melhor. Aí você fala, não, meu propósito é isso aqui, ó. Eu achava que era um, mas é outro melhor ainda. Seja aberto a revisar e adaptar seu propósito conforme novas experiências e aprendizados ocorram. Isso é importante. A ideia é aprender sempre, o tempo todo, sem parar, o eterno aprendiz. Né? Tenha essa mente aberta de que eu estou em constante crescimento, constante aprendizado, eu não paro nunca. E eu posso mudar. Se alguém provar alguma coisa, que existe algo melhor, eu mudo. E assim nós conseguimos terminar o propósito e a identidade. Finalmente, são esses 3 passos para viver o propósito. Defina metas e ações, supere os obstáculos, seja flexível, ou seja, não seja inflexível no seu propósito. Às vezes ele pode mudar, ou pode crescer, pode se desenvolver, mantendo o mesmo na essência, mas expandindo também na prática, na vida real, na realidade, né? Bom, aguardo vocês na próxima aula. Nós vamos falar sobre sintaxe.